O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este sexto domingo do tempo comum, a Igreja nos convida a refletir de modo particular na confiança que todos devemos ter em Deus. Em primeiro lugar, nós temos que confiar em Deus, ter consciência de que Deus é Pai e cuida com carinho de todos nós. E a liturgia insiste que feliz é quem confia em Deus. Na primeira leitura do profeta Jeremias, ele já começa dizendo, o profeta de forma dura: maldito quem confia só nas forças humanas, quem confia no poder. Estou traduzindo, o que está escrito lá. Quem confia só em si mesmo, na sua riqueza, no poder que tem, naquilo que ele ajuntou, maldito, diz o profeta. E depois, para nós entendermos, e muito bom para as crianças entenderem, diz que quem confia só nas forças humanas, no poder, na riqueza, nas coisas aqui da terra, é como uma árvore plantada no deserto. E o que acontece? Se você planta alguma coisa no deserto, ela vai ficar sempre seca, não vai produzir fruto. E em contraposição, diz o profeta: feliz quem confia em Deus. Quem confia em Deus e tem Deus como Pai, que cuida de nós como uma mãe, como um pai cuidam dos seus filhos, esta pessoa é como uma árvore plantada à beira da torrente, à beira do rio. Pode vir a seca, mas aquela árvore vai continuar sempre verdejante e vai produzir muitos frutos e vai espalhar alegria. E os pássaros vão pousar nessa árvore, cantar de alegria, porque lá vão encontrar muitos frutos.
Jesus, certamente profundo conhecedor que é da Sagrada Escritura, ele, como bom judeu, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele retoma esta reflexão de Jeremias nas bem-aventuranças. Mas uma atenção nós precisamos ter muito grande nas bem-aventuranças. Porque às vezes nós queremos entender a palavra de Deus ao pé da letra e nós ficamos mais confundidos. Eu confesso para vocês que eu nunca entendi, até hoje não entendo muito bem, mas vocês vão me ajudar a entender as bem-aventuranças. Por quê? Se Jesus fala conforme está falando no Evangelho de hoje, de Lucas, bem-aventurado vós os pobres, bem-aventurado vós que passam fome, bem-aventurado vós que são perseguidos, bem-aventurados vós que chorais agora. Será que Jesus, bem-aventurados para as crianças se entender melhor, quer dizer felizes, contentes? Será que Jesus, Deus, é feliz quando nós passamos fome? Será que Deus é feliz quando nós choramos? Será que Deus é feliz quando nós somos perseguidos? Deus é feliz quando nós somos pobres? De jeito nenhum. Ele criou tudo e nos deu de presente. E Ele quer que nós sejamos felizes. E Ele sabe que a felicidade não está nisso, ao pé da letra. A felicidade está em ter um coração desapegado. A felicidade está não ficar preso às riquezas, aos bens que Deus nos deu, até a sabedoria e a inteligência que Deus nos deu, o poder que às vezes nos deu também para exercer alguma missão. Quem se apega a estas coisas não é feliz. É isso que Jesus quer dizer. Agora, quem tem um coração de pobre nesse sentido, e não quer dizer também que todo pobre é feliz, não, porque tem pobre, falando socialmente, que ele não tem um coração desapegado. Como tem rico, que tem um coração totalmente desapegado, que ajuda tantas pessoas e conseguiu a sua riqueza de forma justa. Portanto, o que Jesus quer ensinar é que nós precisamos ter o coração desapegado das coisas, do poder, e sabermos que tudo aquilo que nós temos é graça e bênçãos de Deus, e por isso mesmo nós temos que aprender a partilhar com os outros. Uma outra questão importante sobre as bem-aventuranças. Por que Jesus falou assim? No tempo de Jesus, tinha algumas pessoas muito espertas, e também hoje tem algumas pessoas com esta mentalidade, de que quem faz sucesso, quem é rico, quem tem poder, quem tem grande autoridade, quem tem grandes cargos, é uma pessoa abençoada por Deus. E, consequentemente, quem era pobre, quem passava fome, quem estava lá, é porque era me ajuda? É isso aí que eu não consegui dizer. Era uma pessoa não abençoada por Deus. Era esta mentalidade, veja bem. E Jesus, para mostrar, não é isso que Deus Pai quer, não. Eu conheço bem o coração do meu Pai, porque eu estava junto dele, vim aqui e vim para fazer a vontade dele. Então vou ensinar para vocês que felizes são não só os ricos como vocês pensam, porque são abençoados por Deus. Felizes são os pobres, que vocês acham que são amaldiçoados por Deus. Vocês me ajudaram, agora quase que saiu. Felizes são eles,
porque eles têm um coração desapegado, eles estão prontos para escutar os meus ensinamentos e para viver confiando na graça de Deus que tudo providencia para nós. É este o sentido. Mais um lembretezinho para mostrar como nós não podemos ficar apegados só à letra. E também um pouco para curiosidade bíblica, para depois quem quiser conferir em casa. As bem-aventuranças de Lucas, que nós lemos hoje no Evangelho, está aí no folheto, elas são 4. 4 bem-aventuranças e 4 maldições. Ai de vós, 4 vezes. E feliz de vós 4 vezes. Em Mateus, que tem também as bem-aventuranças, Mateus fala de 8 bem-aventuranças. Podem conferir lá no capítulo 5 de Mateus. Ele fala de 8 bem-aventuranças, e para confundir mais vocês, não é nem 8, é 8 bem-aventuranças mais uma. E não é 9 também não, desculpa, não são 9. 8 bem-aventuranças mais uma. E o que quer dizer isso? São 8 bem-aventuranças em Mateus, e a 9ª, ela não é contada porque ela é uma explicação da última, da 8ª, se nós lermos atentamente. Então os estudiosos falam que são 8. Alguns falam que são 9, por esta razão que eu acabei de explicar. A última é uma explicação da 8ª. E aí vem um outro detalhe importante que vocês podem conferir. Lucas fala que Jesus ensina as bem-aventuranças para os discípulos e a multidão na planície. Ele desceu da montanha e na planície ele falou. Mateus, que não fala de 4 bem-aventuranças, mas de 8, ele diz que Jesus, do alto da montanha, ele proclamou as bem-aventuranças. Quem está certo? Mateus ou Lucas? Quem vocês acham que está certo? Os dois, certamente. E vou tentar explicar. Veja por que nós não podemos nos apegar só à letra. Certamente, Jesus falou sim aos discípulos, porque ele ia sempre no alto da montanha, e no sentido bíblico, subir a montanha era para estar mais perto de Deus, para rezar melhor. E lá ele ficava junto de Deus e os discípulos e ensinava. Então Mateus não está errado quando, do alto da montanha, Jesus falou aos discípulos. Mas Lucas também não está errado, porque Jesus desceu, como ele diz, da montanha, e depois que falou aos discípulos, ele pode ter falado de novo, porque uma multidão vinha. Quando Jesus ia para rezar com os discípulos em algum lugar, a multidão queria ver Jesus, queria escutar os seus ensinamentos, queria tocar nele, porque sentiam bem de ouvi-lo e eram curadas quando escutavam e tocavam nele. E por isso, Lucas também tem razão. Pode ser que quando ele desceu, as mesmas bem-aventuranças, ou quais mais ou menos as mesmas que ele falou lá no alto da montanha, ele falou cá embaixo na planície. Só que lá, ele falou com mais tempo, e estava mais perto de Deus, para os discípulos, ele falou só das bem-aventuranças, que eu disse que são 8. Quando desceu para a planície, e não eram só os discípulos, mas toda uma multidão, ele quis sintetizar, e para eles entender melhor, ele deve ter falado de as 4 bem-aventuranças, conforme Lucas relata, mas quis falar também das 4 maldições, ou ai de vós, se agirem de forma diferente.
E não impede que Jesus tenha falado primeiro lá na montanha, e Mateus relatou isso, e depois também na planície, como pode ter falado em outros lugares. À beira-mar, ele falava para os discípulos, para as crianças entender. É como se eu falasse agora aqui para vocês, e depois, amanhã, eu vou numa outra igreja, ou hoje à noite aqui mesmo na missa, e vou falar de novo das bem-aventuranças, posso falar de forma diferente. E assim Jesus o fez. O que ele quer? Ensinar aos discípulos, à multidão e a todos nós, que nós devemos confiar em Deus. E o que nos explica bem as bem-aventuranças é o salmo de hoje, que foi lindamente cantado pela nossa salmista. Presta, por favor, o folheto. O salmo de hoje é o salmo 1. Ele sintetiza bem o que está dizendo Jeremias e o que está dizendo Jesus, e nós podemos rezar sempre este salmo, porque ele começa dizendo: feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, dos malvados. Feliz é aquele que não entra no caminho de quem está buscando o mal, a maldade, nem está junto dos zombadores, daqueles que vivem só criticando os outros, falando mal dos outros. E depois ele diz: essas pessoas são felizes, sabe por quê? Porque elas encontram o seu prazer não em falar mal dos outros, não está junto daqueles que fazem o mal, não está escutando e procurando seguir os perversos, mas eles são felizes porque meditam dia e noite e com prazer os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Então a felicidade está, diz o salmista, em escutar, ler, meditar, com prazer a palavra de Deus e procurar viver a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E depois, novamente o salmista retoma Jeremias: quem assim age é semelhante a uma árvore plantada à beira do rio. Vai ser sempre verdejante e produzir frutos em abundância. E todos vão querer ficar à sombra desta árvore, até os passarinhos vão lá para cantar. Então, onde nós vamos encontrar a nossa felicidade? Fazendo a vontade de Deus. Mas Deus, repito, não quer que ninguém seja pobre, não quer que ninguém passe fome, não quer que ninguém seja perseguido, não quer ver ninguém chorando. Deus nos criou para sermos felizes. Mas Ele mostra que a felicidade está em fazer a vontade dEle, em confiar nele, que é Pai e cuida de nós. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou com as asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, vou pra frente sem me fadigar.
com asas como águia, pois confio no Senhor. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,